E vai ser uma manhã de muitas emoções e de muitas provocações. O nosso próximo convidado vai trazer para nós assim o encantamento das histórias, o encantamento da palavra ou das palavras, né? Isso faz parte da nossa vida. Cada um de nós aqui dentro viveu e vive esse encantamento. E eu sei que a gente vai ter nas palavras desse convidado algumas possibilidades de descobrir pontes entre a palavra e todas as possibilidades infinitas que ela pode promover na vida dos nossos alunos e alunas. Eu convido Ilan Bremen, que é o mestre e doutor pela Faculdade de Educação da USP, bacharel em Psicologia pela PUC de São Paulo, publicou mais de 70 livros, ganhou diversos prêmios e é um dos autores brasileiros de literatura infantil mais traduzidos no exterior. Alemanha, França, Itália, Suíça, Dinamarca, Polônia, Portugal, Espanha, México, Argentina, China e Coreia. Em 2011 se tornou colunista da revista Crescer, onde debatia assuntos ligados à educação e cultura. Em 2014 e 2015 estreou 2 boletins semanais na rádio CBN falando sobre educação e literatura. É autor do best-seller internacional Até as Princesas Soltam Pum. Quem não conhece? É considerado um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil, recebendo o prêmio pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil do melhor livro para criança em 2011, pela obra O Alvo, da Editora Moderna. Um prazer enorme te receber. Um abraço. A fala é toda sua. Bom dia para vocês. A reação quando falam do pum é sempre a mesma coisa, é impressionante. E engraçado que as pessoas conhecem o livro, mas não leem o nome do autor. É uma desgraça isso, né? É uma desgraça. E quando acontece de um pai e uma mãe lerem um livro, né, lerem o título, é uma coisa muito rara. A professora falou sobre a ultrassom, né? E eu fui fazer, isso acontece de vez em quando, é uma coisa engraçada. Eu fui fazer um ultrassom de rotina esse ano. Aí o médico estava fazendo ultrassom, falou: Ilan Bremen? Eu falei: não posso ficar nem em paz no ultrassom. Eu falei: sim, tá, meu nome. O escritor? Eu falei: Deus, o cara está vendo o meu interno, você imagina. Eu falei: sim. Eu falei: eu leio muitos livros seus para o meu filho. Eu falei: mas você lê o nome do autor? Ele falou para mim: leio. Eu falei: você é o único. Que é uma coisa engraçada, né? Então, leiam o nome do autor, se vocês puderem. Para os alunos tem que ler, mas para os filhos pode deixar que não precisa ler mesmo, tá? Mas se for para os alunos tem que ler o nome do autor, sim, é super importante como referência. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, assim, nessa manhã, e estar no presencial, né? Como a professora falou, tão importante. A gente tem um tempinho aí para conversar, e uma conversa para falar sobre educação, para mim, né, falar sobre educação, principalmente o meu foco na educação, que eu trabalho muito com educação infantil e fundamental, alguma coisa com ensino médio, mas mais educação infantil e fundamental, é a relação com as histórias. Eu sempre falo que a história é a oração da infância. A história é o templo da infância. Junto com o leite materno, como dizia Câmara Cascudo, existia também, naquela época, e antes do Câmara Cascudo, e agora e sempre, o que ele chamou de leite simbólico. Ele dizia: é tão importante amamentar com leite, e amamentar também simbolicamente aquele ser. Porque, galera, no mundo animal, uma girafa já nasce girafando. Um gato gatando. Um cachorro cachorrando, nasce, pá. O ser humano, como dizia Aristóteles, nasce completamente despreparado para o mundo. Nós nos tornamos seres humanos, e a função do educador é das mais importantes do mundo. Não tem ninguém que chega perto do educador, da importância, não tem. Ela falou de médico, o médico foi para a escola.
O piloto do avião, importante, mas foi para a escola. Qualquer profissão do mundo foi para a escola. A profissão mais importante do mundo é a educação. É o que introduz o ser humano para não se tornar um animal. Crianças que desaparecem na floresta, Mowgli, se transforma em quê? Mowgli é uma história baseada em fatos reais, gente. Uma criança, quando vai para uma floresta e se perde, coisas horríveis, né? Tem histórias assim no passado. Não aprende nada, vira um bicho. E quando ele é encontrado, tem milhões de casos. Caso Casper Howard, procurem no Google, também o menino que ficou isolado, vira bicho. E como se torna ser humano? No convívio com o outro. Através da educação. E vocês sabem de onde vem a palavra educação? A etimologia? Porque tudo tem história. O mundo se move com histórias. Vocês sabem de onde vem a palavra educação? Sim ou não? Sim ou não? Eu vou embora. Sim ou não? Ah, tá bom, não precisa ter vergonha também, não sei um monte de coisa, gente. Não. Então vamos aprender. Querem saber? Procurem no Google. Fácil, né? Educação vem do latim ex ducere. Olha que coisa mais linda. Gente, eu tenho livro sobre etimologia. Eu sou um curioso, eu não sou especialista, mas eu adoro, eu amo etimologia. Tudo que tem a ver com história eu amo. Ex ducere, ex é puxar, ducere é para fora. Ex é puxar, ducere é para fora. Educar é puxar do outro o que o outro tem de melhor. Tirar essa humanidade, construir essa humanidade, é a função de vocês. E como a gente constrói a humanidade? A ferramenta mais poderosa do mundo para construir um ser humano é a linguagem. A Françoise Doutot, que é uma psicanalista que eu sou psicólogo de formação, que eu amava, li tudo dela, ela tem um livro chamado Tudo é Linguagem. Belo título, uma francesa já faleceu. Tudo é linguagem. Tudo é linguagem. Sem linguagem não somos nada. É através dos sons humanos que o bebê se torna humano. Linguagem é tudo. Só que qualquer linguagem não, claro que não. Tem vários níveis de linguagem. Eu vou contar uma história que tem a ver com isso, que tudo é linguagem. Fiquei com vontade. Hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, aconteceu um imprevisto. E esses imprevistos acontecem, gente. Não tem problema quando tem imprevisto. A pessoa fala, não está preocupada. Não tem preocupada. Acontece. Porque o imprevisto mostra a realidade. A educação, a gente tem a educação dos livros e tem a realidade das crianças. Vocês sabem, né? Eu amo o Piaget, cara. Mas o Piaget, cara, tá bom. Às vezes não funciona. Amo. Adoro a Emília Ferreira. Eu leio tudo. Posso ficar horas falando. Mas às vezes não funciona. Tem que ser sincero. A pessoa precisa ser fanático, né? Como terraplanista. A gente vai pegando o que funciona das coisas. Mas você vai lá na teoria, você fica lendo Montessori, fica lendo. Aí você chega lá, mas, poxa, mas funciona para 5 e para 2 não funciona. Claro, porque é ser humano. E essa é a graça de ser humano, de não ser robô. É que acontecem imprevistos. E é no imprevisto que a gente aprende. É no imprevisto que a gente cresce. Tira a gente do lugar que a gente está gostosinho, para pensar. Aquela criança que não obedece o que a gente está falando. Você não está na fase de assimilação, como assim? Você não está alfabético, não pode ser. É nesse momento que entra a pesquisa, que entra a nossa mente, que entra... Eu amo, gente, eu amo os bagunceiros. Desculpa, gente, tá? Mas eu amo os bagunceiros. Porque são os que desafiam. Eu fui professor de sala de aula. Lá na sala dos professores, eles achavam que eu era maluco, porque aqueles moleques mais difíceis me instigavam. O que está acontecendo com aqueles moleques que não estão indo no roteiro? Não está seguindo o roteiro. E depois, né, engraçado, a gente está aqui em Campinas, né, você pode falar do Rubem Alves. Cara, o Rubem Alves dizia, né, que os de trás vão dar emprego para os da frente no futuro, né? Porque são os criativos e tudo mais. Não é sempre assim, mas... dá para entender a lógica que ele está falando, né? Porque tem essa coisa dessa potência. Então, deixa eu contar uma história que eu falei do imprevisto, aconteceu de manhã. Vou contar uma história, que eu não ia contar, mas vou contar. Sou rebelde. E tem a ver com esse papo de tudo em linguagem, tudo que eu falei agora. E é uma história, depois eu passo as referências, eu tenho um pendrive aí, mas fiquei com preguiça de colocar, vou falando de boca, aí vocês anotem depois tudo aí. Essa história está num livro, depois eu falo do livro. É uma história que conta... Olha que história fantástica.
É uma história que conta sobre um rei. E este rei, numa das suas viagens, se apaixonou por uma rainha. Encontrou na balada, sabe? E foi aquela paixão fulminante. Fogo, chá, aquela coisa, chá. Química, rolou match. E o rei foi logo falando, ele era muito impulsivo. Sei lá, Ares com um leão, sei lá o que ele é. Muito impulsivo. Acabei de inventar isso. E falou, rainha, você quer se casar comigo? Se empolgou ele, tá vendo? A rainha estava loucamente apaixonada, disse, eu caso. Então vem para o meu castelo. Ela foi para o castelo, casou com o rei lá no castelo. Só que quando ela pisou no castelo, misteriosamente ela ficou doente. Mesmo assim casou, mas estava doente, estranha, febre, e foi emagrecendo, definhando, emagrecendo. Eles estavam casados, e o rei desesperado, o que está acontecendo? Ela foi emagrecendo, definhando, febre, chamou médicos, os melhores do mundo, ele era rico, riquíssimo. Os médicos examinaram a rainha, nada. Curandeiros, feiticeiras, nada. O rei então disse, eu mesmo vou procurar a cura para minha amada esposa. E saiu procurando pelas cidades, pelos campos. E num desses campos, ele avistou uma cabana. Se aproximou, curioso, e viu lá dentro um camponês muito simples. E na frente uma camponesa, gordinha, rosadinha, que gargalhava muito. Curioso, bateu na porta. Majestade, imagina o camponês, viu o rei, né? O que o senhor quer? Ô camponês, me diga logo, o que você faz para sua mulher ser tão saudável assim, tão feliz? Ele então respondeu, bom, majestade, eu alimento a minha esposa diariamente com carne de língua. A malícia passando na cabeça de adulto é fogo, né? Nada disso. A cabeça de adulto é muito... O rei desesperado voltou para o castelo. Chegou no castelo e disse, cozinheiro. O cozinheiro real falou, sim, majestade. O camponês mandou preparar imediatamente um sopão com tudo que é língua de animal vivente na terra. Nossa, ele falou isso mesmo. Nossa. Era o rei, gente, vai fazer o quê? E começou a cortar língua de cachorro, hipopótamo, girafa, com essa cara de nojo mesmo que está fazendo. Foi cortando, sopão, deu para o rei. A rainha quase morta, gente, já estava quase morta. Eram semanas de doença. Pegou a colher, se aproximou da rainha, línguas... credo, nojo, mas fazer o quê? Deu, a rainha engoliu, e a rainha piorou. A qualquer instante, óbito. Acabou, morreu. Ele teve uma última ideia. Soldado, sim, majestade, leve imediatamente a rainha para a casa do camponês. E me traga em troca a camponesa, gordinha, rosadinha que gargalha. A troca foi feita. E assim que a camponesa pisou no castelo do rei, misteriosamente ficou doente. E ela foi definhando, emagrecendo. Gente, a minha esposa nessa hora fala, cadê o castelo? Gente, não era spa, era doença. Eu quero o WhatsApp. Não, é doença. 3 semanas depois, a camponesa estava magra, mas quase morta. O que adianta? O rei desesperado, deu carne de língua para ela, tudo, nada, médicos, nada. Falou, vou ver como está a rainha. 3 semanas depois, pegou o cavalo, foi para o mesmo campo, a mesma cabana, mesma janela. O camponês estava lá na frente da rainha, que estava gordinha, rosadinha, gargalhando. Ele esmurrou a porta. Majestade, o que foi? O que eu fiz? O que você fez, camponês? A sua esposa morrendo no meu castelo, a rainha tão saudável, tão feliz. Majestade, me diga o que você fez. Bom, eu dei carne de língua para as duas. Você mandou língua de cachorro, hipopótamo, girafa. O camponês começou a rir e falou, mas você não entendeu nada, majestade. Eu alimentava diariamente a minha esposa com carne de língua. E alimento diariamente a sua esposa com carne de língua, a rainha, majestade, as histórias contadas pela minha língua. O rei parou, refletiu, sacou, compreendeu, pegou a rainha novamente, devolveu a camponesa, e a partir daquele dia, contam os africanos, uma lenda africana, a rainha ouvia histórias todas as noites
antes de dormir. Dizem que a rainha nunca mais ficou doente. E dizem mais os antigos africanos e sábios, que as histórias fazem muito bem para os bebês, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os velhos e até mesmo para os reis. Carne de língua, tudo é linguagem. Carne de língua, alimento da alma e do espírito. O que diferencia cada ser humano dessa sala de uma ameba. Se você não tem história, você não tem ego, você não tem superego, você não tem id, psicólogo é fogo. História é o que somos. Por isso que uma das coisas mais tristes que tem, todo mundo conhece alguém, eu conheço, todo mundo, pessoas da sua família, gente, normalmente chama gente mais velha, mais idosa, que tem problemas de memória, vai perdendo, tem doenças como Alzheimer de memória, vai perdendo a memória, é perder a história. Você vai perdendo a sua própria identidade. História é identidade. O mundo se move através das histórias. O mundo foi criado, tem esse pensador israelense super famoso, agora chama Yuval Harari, que escreveu um livrão chamado Sapiens. Se vocês não leram, leiam, pelo amor de Deus, Sapiens, do Yuval Harari. É um best-seller. E ele vai fazer um compêndio do mundo, né, uma síntese da história da humanidade fabulosa. E ele começa falando algo que muita gente escreveu também isso, mas ele começa falando de um jeito muito bacana, ele escreve muito bem. Que a humanidade começou como, né, os seres humanos começaram a se desenvolver através, ele brinca, através das fofocas. Foram as fofocas, ou seja, as trocas de informações e de narrativas que formaram as comunidades humanas. Só que no mundo, galera, existe carne de língua de primeira, e carne de língua de quinta. A função de vocês, essa é a função. Se você estivesse aqui engenheiro, não seria a função do engenheiro. Aqui não tem, né? Pode ter engenheiro ou professor, mas a função do educador, essa função é como o cara que é médico, não interessa se ele escolheu lá depois cirurgião plástico, neuro, ele fez, sei lá o que ele fez, nefro, não interessa. Quando ele se forma, todo médico sabe suturar. Se a gente tem lá um rasgo, ele tem que saber costurar. São coisas básicas da profissão, de qualquer profissão. Engenheiro tem que saber fazer cálculo de ponte, mesmo que ele está trabalhando num banco agora. Está cheio de engenheiro em banco. Tá, mas ele precisa saber fazer cálculo de ponte, é o básico. Na área de educação, deveria ser também uma coisa básica, principalmente quem trabalha com criança pequena, deveria ser. O básico é diferenciar carne de língua de primeira e de quinta e saber as consequências disso na vida da criança. Porque se a gente oferece carne de língua de quinta categoria para as crianças, é como a gente oferecesse comida para ela de quinta categoria, comida física. Sabem a origem da palavra aluno? Vocês sabem qual é a origem? Não é sem luz. Sorry. Desculpa. Erro da etimologia, não pode apagar do seu dicionário. Aluno vem do latim e significa aquele que é alimentado. Muito mais bonito do que sem luz. Aquele que é... Antenor Nascente, dicionário de etimologia, um dos dicionários mais importantes que a gente tem no Brasil. Aquele que é alimentado. Então, quando a gente vai alimentar os nossos alunos, vale para os nossos filhos também, se a gente der para eles todo dia, por exemplo, fast food, gente, nada contra fast food, eu não sou radical em nada nessa vida. Eu fui, quando tinha muito cabelo eu era bem radical. Não sou mais. Você vai perdendo o cabelo e a radicalidade vai embora, junto com o cabelo. Mas eu era bem aquelas que é normal, né? Jovem assim, minhas filhas são... Adoro elas radicais, depois elas vão mudando, mas eu gosto, acho que faz parte da vida. Mas assim, nada contra fast food, assim, eu, com as minhas filhas eu ia, sei lá, 5 vezes no ano, porque eu dei sorte que elas não gostavam. Eu dei sorte. E de vez em quando a gente vai no McDonald's, mas não é uma coisa que a gente vai todo dia. Mas se você for todo dia no fast food, que nem um americano maluco fez, num documentário, Super Size Me, está no YouTube, o que acontece? Se é todo dia, de manhã, de tarde, de noite, é carne de língua de quinta categoria aquilo lá. Para todo dia. De vez em quando enfiar o pé na jaca é bom. Então de vez em quando tem, né? Depois se recina, acaba. Mas todo dia o cara começa a apodrecer. Ele apodreceu no documentário. Ele foi apodrecendo. O médico dele falou, para de fazer essa loucura. O fígado estava começando a inflamar o fígado, porque era todo dia comida ruim. Gostosa, mas ruim. Nutritivamente falando, ruim. Então a mesma coisa vale para o mundo simbólico. Gente, não é nada diferente. Se você vai oferecer histórias de quinta categoria,
com baixa nutrição. Às vezes ela engana essas histórias, porque parece ser mais bonitinha, mas não tem nada de nutrição. Apodrece a alma da galera. O cérebro. Não faz a função que tem que fazer, de nutrir a imaginação, de introduzir metáforas com qualidade, que a gente está com falta, hein? As pessoas estão perdendo a capacidade de entender o mundo, porque falta metáfora na vida das pessoas. As pessoas não conseguem mais entender uma ironia. Para você escrever, eu preciso fazer isso quando eu escrevo em jornal. O pessoal me pede, Ilan, avisa que é ironia. É deprimente isso. É uma depressão. Vocês podem ver, pegam colunistas de jornais de grande circulação, mas na internet, assim, os caras falam assim, no final, isso é uma ironia. Isso não acontecia antigamente. As pessoas entendiam que era uma ironia. Que, aliás, é uma etimologia linda da palavra, ironia. O pessoal já está anotando, eu não vou contar, vou deixar vocês curiosos. Teve com Sócrates, não do futebol, do filósofo, adoro Sócrates. Mas enfim. Então, assim, quanto mais cedo a gente introduzir histórias de qualidade, que tem um conteúdo simbólico forte, metáforas de qualidade, mais essa criança vai se desenvolver. E agora vem a ciência para falar, mostrar isso, maravilha. Coisas que o cara sabe há 3.000 anos, mas que bom que a gente tem a ciência, porque as pessoas gostam disso. Eu também gosto. Hoje se mostra por ressonância magnética, por milhões de pesquisas dentro do cérebro humano, né, olhando o que acontece em crianças que têm carne de língua de primeira e crianças que não têm. Então, isso que eu estou falando não é uma hipótese, é uma realidade. A Emília Ferreiro fez uma pesquisa interessantíssima, falando da Emília Ferreiro, nos anos 70 sobre isso. Crianças excluídas de linguagem simbólica, o que acontece com elas? E crianças que têm isso diariamente. Eu chamo isso de dar banhos diários de linguagem narrativa para as crianças. Para mim, isso é estruturante numa escola, independente do modelo que a escola quer seguir. O modelo que ela quer seguir, né? Quer ser tradicional, quer ser construtivista, quer ser... Mas a história tem que estar lá presente. Uma coisa como uma estrutura básica. Porque a gente já tem pesquisas mostrando isso, porque a gente já sabia, mas mostrando. Crianças que ouvem histórias, não só de boca, mas com livros, vão melhor na aprendizagem de matemática. Mas qual a relação toda? Porque sem imaginação não tem aprendizagem, galera. Isso é uma coisa, para mim, muito clara. Os grandes cientistas do mundo, que eu amo de paixão também, esse mundo da ciência, eu estou o tempo inteiro lendo e pesquisando, eu não sou nessa área, mas eu gosto que tem história. Todos esses caras, para pensar o mundo que eles pensaram, eram muito imaginativos. O Einstein, que é o protótipo do sábio moderno, o cara não parava de criar história. A gente não ia ter avanços que a gente teve com Einstein se ele não fosse uma criança que amava histórias, porque o cara olhava, ele estava lá em Zurique, na Suíça, porque no começo foi bem difícil a carreira dele, no comecinho, ninguém dava muita bola para ele, então ele foi trabalhar, era funcionário público de patentes, e tinha muito tempo, porque ele fazia as coisas muito rápido, a parte de então ficava ocioso, né? Ocioso no sentido de fazer o trabalho que ele fazia rápido. Então, lá num escritório dele de patentes, lá em Zurique, ele começava a imaginar na janela cenas que só uma pessoa muito imaginativa podia pensar. Então, o que aconteceria se um ônibus caísse daquela torre e com a lanterna ligada e do lado uma pessoa? Umas coisas assim surreais. E através dessa imaginação ele foi construindo teorias que mudaram o mundo. Então, sem imaginação não tem aprendizagem. Não é algo cindido. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a gente está virando uma sociedade cindida de especialistas. É isso, não sei o quê. O cara e não consegue entender o que permeia tudo. Porque somos os mesmos seres humanos. Está tudo sendo permeado por tudo. O que química tem a ver com isso? Tudo tem a ver com história. Então, quanto antes a gente colocar isso na vida da criança, mais ela vai entregar, porque ela entrega, porque ela entende na parte que tem que entregar, que é formal, gente. É importantíssima a parte formal também. Vocês sabem o que é o PISA? O PISA é um teste que se faz a cada 3 anos, para jovens de 15 a 16 a 17 anos, do mundo inteiro não, mas fazem parte lá do OCDE que promove isso, tem uns 70 países, 60 e poucos países. O Brasil sempre participa, sempre está na rabeira, sempre está lá no fim. É muito triste, gente, é muito triste. E é uma prova muito interessante. A minha filha de 16 anos, ela fez essa prova esse ano
na escola, achei tão legal, porque eu estava louco para saber como que era a prova, mas já agora, eu conhecia as antigas. E exatamente isso, ela me contou como que era a prova, e são provas para tirar do jovem não só informação decoreba. Tinha umas coisas que tinha que saber, mas tinha uma coisa muito de articulação. De pensar os problemas, como que você vai... Enfim, é uma prova muito instigante. Os topos, quem é o top dessa lista? Passou já essa fase da Finlândia, todo mundo fala da Finlândia, né? Eles passaram essa fase, continuam lá no topo, mas, né, Escandinava está bem posicionada, mas lá em cima não está mais. Quem está lá agora são os asiáticos, né? Singapura, China e tudo mais, os jovens. E uma americana resolveu fazer uma pesquisa para entender dos últimos anos do PISA, que é a cada 3 anos, entender quem eram, que ela chamou depois num livro, os jovens mais inteligentes do mundo. E os jovens mais inteligentes do mundo, na cabeça dela, não é aquele que sabe fazer as contas mais rápido. A inteligência vem do latim. É uma desgraça isso. É uma desgraça. Inteligência vem do latim, e uma das etimologias são várias. Eu escolho o que mais me agrada, de vez em quando. Estou no grupo, eu vou escolhendo o que mais... São várias, tem vários dicionários, né? Então, aí procurei, no Google é outro, mas esse que eu falei tem também, tá? Pode procurar. Que eu vou procurando e vou pegando o que mais acho legal e bacana falar. Inteligência vem do latim, significa, uma das interpretações, ler entre as linhas. Entender o mundo atrás da cortina. Leggere, né, que tem a palavra de inteligência, de leitura, né, inteligente está lá, tem a ver com leitura também, significa colher uma laranja, leggere, é uma coisa linda. Então assim, você ser uma pessoa inteligente, não é que você sabe decor as coisas, isso não é uma pessoa inteligente, isso é uma pessoa que tem uma boa memória, que é legal, eu acho muito legal. A memória é outro assunto, gente, eu vou pirar, mas a memória é uma coisa tão legal, né? Eu lembrei do Santo Agostinho, eu vou pirando, mas Santo Agostinho dizia que a memória era o ventre da alma. Gente, é uma coisa linda, né? Memória é tudo. Memória é tudo. Por isso que, quando a gente trabalha com história, vocês estão marcando essas crianças para sempre. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção como que a história marca uma criança. Para sempre. Histórias boas, hein? De qualidade. Então, assim, essa americana fez essa pesquisa para publicar o livro. Quem eram esses jovens mais preparados para o mundo, com as ferramentas mais extraordinárias? E o que mais me chamou a atenção é que, na anamnese, na entrevista que ela fez com esses jovens, 100% deles, dos tops, falaram assim: quando a gente era criança, os meus pais contavam histórias. Meus pais liam histórias. Mas não eram histórias para eu ir bem no PISA. Eu vou comprar livro para ele ir bem no PISA. Desastre. Vou contar uma história que fale que ele vai... Não. Eram histórias bacanas. Mitos, contos populares, literatura contemporânea que fala de diversos assuntos, que não subestima a inteligência da criança, que não tem medo de mostrar o conflito que existe na vida com os tons que existem nessa vida também. Claro que o conflito numa história é fundamental, sem conflito não tem. Mas a criança é pequenininha, então são conflitos menores. Tirar o conflito da história é tirar a própria vitalidade de uma narrativa. Por isso que tem histórias para os pequenininhos, como Os Três Porquinhos, tem lá o conflito. Hoje em dia, algumas falam, 3 porquinhos, eu sou vegano, não pode. Mas é verdade, viu, gente? Estamos nesse nível, a coisa está gravíssima. Está gravíssima. E quem o prejuízo é para nós, para as crianças e depois para a vida deles. Porque o conflito que está numa história fala do conflito dela. Porque vocês sabem, né, gente? Criança tem conflitos. Eu vou contar para vocês. Criança não é um ser puro, imaculado, que nasceu. Criança é um ser humano. Complexo. Complexo, gente, é desgraça. Isso vem do latim. É que eu não aguento, vou fazer o quê? Estou aqui para compartilhar conhecimento. Vem do latim. E é um tecido, um plexo, né? Tecido com várias dobras. Complexo, olha que bonito. Um tecido com várias dobras. Simples, tem o ples, né? Do plexo. É um tecido com uma dobra só. Lindo, né? Simples, um tecido com uma dobra só. Complexo, várias dobras. Nós somos complexos. A criança é complexa. A criança é amorosa, sábia, delicada, raivosa, birrenta, ciumenta. Isso está dentro dela, a natureza humana é isso. Não foi a sociedade. Toda criança no mundo é assim. Nasce irmão, dá problema. Tenho 2 filhas, eu sei o que eu estou falando para vocês. Quando a minha segunda filha nasceu,
A Liz está com 18 anos agora, ela tinha 2 anos, sei lá, quase 3, 2 anos e 10, 11. Estava na cama, assim, eu, minha esposa, a Liz e a Iris, está com 16 agora, recém-nascida. Aí a minha filha, pai, sim, meu amor. A Iris não é linda? Gente, puxa, eu também caio nisso. Falei, gente, a fraternidade é tudo, né? Meu Deus do céu. Ela conectou com a irmã, ela acabou de nascer, que conexão. Aí eu falei, eu caí nessa, eu caí completamente nessa. Falei, Liz, a sua irmã é linda. A segunda frase. Vamos jogar ela no lixo então? Falei, o quê? Tá maluca? Ainda bem que ela falou, né? Falei, que é isso, Liz? Era o ciúme, não querendo se controlar e saindo em palavras, graças a Deus. É o poder da linguagem, vocês entenderam? Porque se você não tem linguagem, é capaz dela pegar a Iris e jogar mesmo. Mas quando você tem a linguagem, ela expressa isso, põe para fora e a gente trabalha. É a base do mundo. Ali sempre foi assim, ela falava, a gente achava o máximo, né? Porque ela não ia lá cutucar, porque tem criança que não aguenta e cutuca, né? O irmão faz tudo mais, quer arrancar o olho e tudo mais. Então, isso faz parte da natureza humana. Então, se você não considera isso, a sua carne de língua provavelmente não será de qualidade. Porque você fala assim, não vou contar histórias que mexam com isso, porque acho que isso não tem. Isso tem uma consequência, porque a criança vai, aquele sentimento está lá dentro, uma hora vai explodir, e aí explode. A gente não entende por quê. Por isso que hoje em dia a gente está vivendo uma situação muito interessante, que é, bom, vocês sabem isso, né? Isso é uma coisa, tem pesquisas, mas vocês estão salvos. Nunca lembro, eu estou na área de educação há quase 30 anos, assim, tanta indisciplina, está correto? Tanta impaciência, inquietude, tirando da coisa da pandemia, tanta criança tomando remédio, certo? O Brasil é campeão, eu tenho muitos amigos médicos. Triste esse ranking. Criança brasileira é uma das que mais toma remédio no mundo. Tristeza. Tem a ver com isso que eu estou contando para vocês. Também, tem milhões de motivos. Um dos motivos é esse. Porque a gente está fornecendo um tipo de linguagem por milhões de preocupações, que eu acho que são preocupações excessivas e não muito compreendidas em relação ao que é a criança, que retira dela a capacidade de trabalhar com esse mundo que ela tem interior. E ela vai começar o quê? A somatizar. O lobo não é o outro. O lobo somos nós. Mas é tão óbvio isso. Há 5.000 anos é óbvio. Nos últimos 20 anos, não sei, o mundo enlouqueceu. Eu não vou falar do lobo, porque o lobo-guará está em extinção. Eu não vou... Mas tem isso, gente. Parece que as pessoas enlouqueceram. Enlouqueceram. Não vou falar do lobo, porque a criança não vai... Gente, o lobo não é o outro, somos nós. Então, quando você conta a história do lobo, você está falando para a criança que você reconhece esse lado que ela tem. E quando a gente fala sobre isso, esse lobo perde a força. Olha que coisa extraordinária. Ele perde a força. Se a gente não fala do lobo, ele vai ganhando força. Até uma hora ele sai para fora e a gente está vendo o que acontece. O que estão fazendo com os contos de fada, para mim, é uma coisa tenebrosa aqui, nem no Brasil, no mundo. Em Barcelona, nossa, primeiro mundo. Desastre em alguns núcleos, né? Tendo reações, mas tem umas coisas assim que vocês não têm, surreal. Em Barcelona, umas escolas, tipo, os pais se reuniram e proibiram o Chapeuzinho Vermelho. Essas coisas completamente malucos. Ainda com justificativa. Por quê? Porque esses pais... eu vou falar de um livro que fala sobre isso. Esses pais... Eles falavam o seguinte, não, a Chapeuzinho Vermelho é muito sexista. A Chapeuzinho Vermelho, ela traz uma coisa que para a criança não é bom, porque tem essa questão da menina frágil. Cara, é não entender nada do mundo simbólico e das camadas que tem uma narrativa. Vocês querem saber o que é uma história boa? Aquela que tem várias camadas, quando cada aluno olha para você e entende uma coisa diferente. Eu fui ontem numa escola, participo muito de encontros em escolas. Então, uma escola em São Roque, eles adotaram meus livros assim, de cabo a rabo, a escola inteira, e eu passei desde o berçário até os maiores. E conversando muito, foi muito divertido. E interessantíssimo, eu adoro conversar com as crianças, porque me dá esse retorno. Eles vão falando dos livros que eu tenho, tudo mais, que eles foram adotando, e cada criança vai pegando coisas do livro, vai pegando aqui e acolá.
os óculos da infância não são os mesmos óculos do adulto. O tempinho é curto, então eu vou terminar com esse case, vou dar algumas informações e vou sentar lá para a gente encerrar, que o tempo é curtinho. Vocês entendem o que são os óculos? O que são os óculos da infância? Estou aqui provocando vocês para vocês saírem daqui, todo mundo... Eu estou andando com a minha filha, que tem 18, eu tinha 2 anos na época, antes da Iris nascer, no Pão de Açúcar, não no Rio de Janeiro, infelizmente no supermercado mesmo. Eu estava andando... eu falo Pão de Açúcar em outros lugares que não é São Paulo, eu falo, não, é um supermercado mesmo. É um lugar que eu já frequentava há anos, e continuo frequentando na frente da minha casa. É um supermercado, Pão de Açúcar. Eu estava lá, já conheci lá 20 mil anos, estou lá com a minha filha, passo no açougue com ela, aí ela fala para mim assim, ela sempre falou muito, as duas falaram para os cotovelos sempre, né? Elas falam, eu não sei por que será, eu não sei. Vamos mudar de assunto que eu não sei por que será. Aí a minha filha falou assim, pai, olha a vaca. Eu falei, gente do céu, ela juntou as carnes e viu uma vaca, filha de escritor. Que orgulho. Eu falei, filha, cadê a vaca? Ela fez assim com o dedo. E eu fiz assim. Tinha uma vaca, de umas 10 mil toneladas, era enorme. Aí eu chamei o cara do açougue, que achou que eu era louco, né? Eu falei, quanto tempo tem essa vaca aqui? Ele falou, nunca saiu daqui. Falei, não, mas eu venho há 10 anos aqui. Ela está aqui há 10 anos. Criança vê vaca, adulto vê picanha. Ao mesmo tempo, a Liz, quando eu ia comer o macarrão, que eles são fanáticos do macarrão, não vou comer, papai. Eu falei, por quê? Porque tem verde. Porque que ódio com essa coisa de ter verde, né? Ah, não fosse palmeirense, não tem verde. Mas cadê o verde? Aí você olhava, tinha uma coisa microscópica, com uma lupa. Então, a criança tem uma flexibilidade, uma elasticidade mental e corporal também. Ela põe o dedão, chupa o dedão do pé, a gente vai para o hospital, né? Tudo assim. E, aliás, eu tenho amigas fisioterapeutas que estão apavoradas, porque essa coisa dos... Preciso falar da outra, são vários temas, dá para falar, mas ela tá apavorada porque tem muitas crianças indo para fisioterapia por causa de um celular parados que nem estátuas, tudo muito rígido, fazendo... Ela falou, gente, é trágico, porque a criança, ela é... pá, tudo aberta, né? Então, assim, é uma coisa assim, né? Essa elasticidade mental, essa coisa tão elástica que ela tem, de ver o grande e o pequeno, está no mundo das histórias também. Então, quando você vai ler uma história boa, ela tem esse vai e volta, ela vai conseguir ver coisas que você não vê. Uma história muito chapada, não acontece isso. A borboletinha bonitinha, a florzinha, pronto. Faz mal? Não, todo dia não presta. Você entendeu? Mas faz de vez em quando a borboletinha bonitinha. Vocês querem ensinar boas maneiras, que é importante, gente. Gente, é muito importante. Boas maneiras, ecologia, tudo isso é importante. A literatura é além disso. Você quer ensinar boas maneiras? Seja você modelo, exemplo de boas maneiras. Assim que eles aprendem. Pelo amor de Deus. Ecologia. Eu vou pegar um livro. Pô, deixa o aluno ver que você, né, joga o lixo no lugar certo. Ou o pai no lugar certo. Ou que nem um casal que chega para mim e fala assim, Ilan, você é educador? Sou, não sei. Né? Indica uma escola boa para os meus filhos, não sei o que lá. Indica boa. Tá, indiquei. Agora sim, posso te pedir um favor? Posso? Pode. É um casal que eu conheço, tá? Você pode fazer um livro para os nossos filhos sobre, isso acontece muito na minha vida, tolerância e paz? Gente, comecei a rir por dentro, eu sou muito educado. Então, eu fiz cara séria, comecei a rir por dentro. Por quê? Porque o casal eu conhecia, eles se matavam o dia inteiro. Aí assim, não adianta livro nenhum sobre tolerância e paz para esse casal. Esse casal tem que começar a paz em casa. E assim, a criança vai aprender que quer tolerância e paz. Um livro que só fala sobre tolerância e paz, legalzinho, mas não faz nada, porque a criança precisa saber do que existe conflito. Quem tem que trabalhar a tolerância e paz são vocês e são as crianças, que é uma coisa importante. Então, eu vou sentar lá para terminar, que se eu vi que o pessoal está desesperado pelo tempo, passar algumas informações, antes de fazer uma pergunta. Senão eu vou esquecer, eu não pus meu pendrive porque eu queria falar. Então, assim, algumas informações, deixa eu ver se eu vou lembrar. Até trouxe, nem mostrei, né? Eu tenho alguns livros para professores, eu trouxe só 2 aqui, mas vou mostrar para vocês esses 2. Mas está tudo lá no meu Instagram, anotem aí, ilan.brenman, @ilan.brenman. Eu escrevi meu último livro que eu escrevi, que chama Pais ou Reféns dos Filhos. É uma coletânea de artigos, eu conto da vaca aqui, são milhões de artigos que eu escrevi no Estadão, na Folha, na Crescer, por anos e anos, e sobre vários assuntos, pais ou reféns dos filhos. E está no Instagram, tá? E tem aqui Quem Tem Medo do Lobo Mau,
o impacto do politicamente correto na literatura infantil, que essa discussão do mundo simbólico, um livro... Isso aqui é bem legal, o pessoal fala... Os dois são legais, porque são meus, óbvio. No Instagram, se você for entrar no meu Instagram, no ilan.brenman, tem um link que tem o que lá? Tem nesse link tem uma linha que chama Biblioteca Ilan Brenman, que mostra os meus livros. Eu trouxe alguns, eu tenho livros, mais de 80 livros publicados no Brasil, dezenas lá fora, e para todas as idades, todos os formatos. Eu sou um autor inquieto, então... E eu vou fazendo livros malucos, né? Eu trouxe alguns, não vou dar tempo para mostrar. Então vocês entrem lá, Biblioteca Ilan Brenman. Dentro também do Instagram, desse link, quem quiser se aprofundar também nesses assuntos, eu estou dando 2 cursos. Eu jurei para mim mesmo, não pode jurar nunca. Eu nunca vou realizar um curso online. Nunca, isso antes da pandemia, né? Nunca jure, nunca falei nunca. Aí chegou a pandemia, me convenceram. Aí eu fiz 2 cursos numa plataforma espanhola, tipo Hollywood, gente, vocês vão adorar, que chama Doméstica, com K. Um sobre como escrever livros para crianças, e é um curso baratíssimo, 30, 40 reais, é um curso para as pessoas entrarem mesmo. Estou com quase 17 mil alunos de 100 países, de tudo que é lugar do mundo, e eu participo no final do curso, só no final do curso eu participo avaliando projetos, mas é um curso lindo. Então, um que chama Como Escrever Histórias para as Crianças, e um segundo que eu fiz esse ano, que está lindíssimo também, que é sobre o narrar histórias, a minha experiência como narrador. Então, só a parte oral, né, que é a arte de contar histórias, storytelling, a arte de contar histórias, acho que é isso. Então todos os livros estão lá no Instagram, isso que eu ia falar, acho que é isso. O resto está tudo lá, vocês procurem, vocês fucem aí no Google e vejam, e eu vou sentar lá para a gente encerrar. Obrigado, pessoal. Gente, é uma eletricidade, não é? É uma coisa assim que a gente... É visceral tudo que ele fala, a gente vai sentindo junto e vai empolgando. Eu sei que a gente está com um tempo curto para as perguntas, mas eu preciso fazer uma colocação e ao mesmo tempo uma pergunta, Ilan, porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu dei aula na educação infantil há muitos anos, né? E aí, pegando essa última fala, né, que você trouxe, de como contar história e tudo mais... Uma vez eu escutei de uma escritora, gente, e aquilo para mim foi assim, eu vesti aquela carapuça e coube, né, serviu para mim. Ela disse o seguinte: vocês não têm ideia o trabalho que dá para escrever um livro. E aí a gente chega na educação infantil e vê professoras escolhendo sinônimos e não fazendo a leitura do texto como deve ser, trocando palavras. Por quê? Porque a professora entende... Né? Ela acredita que a criança não vai ser capaz de compreender aquela história com as palavras escolhidas pelos autores. Aquilo, para mim, foi a carapuça, porque eu fazia exatamente isso. Né? Na tentativa de facilitar a compreensão, eu trocava sinônimos, etc. E tal. Queria que você comentasse um pouquinho. Eu tenho uma analogia maravilhosa em relação a isso, que é muito legal, né? Porque eu tenho o privilégio de estar no mundo acadêmico, mas estar no mundo do chão também, né? Não estou na Torre de Marfim lá, fazendo só as ideias, tudo mais. Então, eu estou no mundo das ideias, mas eu estou também... Sempre estive muito no mundo real mesmo. Trabalhei muito em fundações, conheço o Brasil inteiro, as periferias e as escolas públicas. Eu amo escola pública, gente, demais. Então, assim, e a vivência na minha casa, né, também. Então, eu faço uma analogia que é basicamente assim. Vou falar 2 casos sobre isso. Quando a minha filha, né, a primeira nasceu, elas nascem sem dentes, né? Então, óbvio, né, se nascer com dente é estranho, tá? Nasce sem dente. E quando ela nasce sem dente, ela vai mamar e depois a gente começa a dar o quê? Papinha, não é? É papinha, amassadinha. Por que você dá papinha? Porque não tem dente, correto? Ninguém dá um churrascão para criança, só maluco. Aí no pediatra, eu sou muito doido, cara. No pediatra das meninas, né, da mais velha, né? Eu, conversando sobre papinhas, ele começou a falar assim, ó, vai começar a nascer os dentes da sua filha e você vai começar a introduzir aos pouquinhos coisas sólidas. Aí eu fiz uma pergunta, eu sempre faço essas perguntas estranhas, minhas filhas elas riem, hoje elas riem, né, depois elas ficavam com raiva de mim, mas hoje elas riem, ainda bem. Assim, doutor, o que ia acontecer se eu continuasse a dar papinha para as minhas filhas? Começa a ter dente, e eu não estou a fim de dar coisa sólida. Eu falei, mas como assim? Não, mamãe pode... Assim, que pergunta? Não, mas me fala. Aí ele começou a pensar. Que pergunta faz pensar? Pergunta vem do latim. Não vou contar para você. É lindo, eu vou ter que falar. É perguntar. É porque é muito bonito, gente. Hoje. Desculpa.
Desculpa, mas eu não aguento, vou ter que falar. Per é um sufixo que significa o movimento de um lado para o outro e guntar é um bastão. Então, perguntar é pegar um bastão e mexer de um lado para o outro. Isso como as pessoas que não têm visão e tateiam a vida, né? Vão lá e vendo como que você faz para... Ou pega um bastão, uma analogia bonita também, de ver a profundidade da vida. Perguntar é ver a profundidade do rio da vida. Perguntar é tudo. Aí o médico disse, olha, Ilan, se você fizesse isso, eu acho que a parte maxilar da sua filha ia começar a ficar frouxa. Toda a parte do músculo dessa parte ia ter um problema gravíssimo na boca dela, porque ela não está se fortalecendo. Ou seja, dar a papinha, facilitar, simplificar, não é por má intenção que a gente faz isso. O que a gente acaba fazendo? Enfraquecendo a criança. Acaba enfraquecendo a mente dela. Porque você não está dando as escadas que ela precisa. E um outro caso, para encerrar essa pergunta, eu cheguei em casa, eu dava aula na faculdade, cheguei em casa, sei lá, umas 8 e pouco da noite, larguei as coisas e eu vi uma cena muito bonita. Era minha esposa, assim, olhando para o berço, para a Liz, né, que é a minha de 18, né, e ela não sentiu que eu cheguei, né, fiquei só olhando assim, né, e ela estava assim, a minha esposa com a filha, fazendo assim. Então, aí minha filha, é mesmo? Não me diga, então seu dia foi bom? E começou uma conversa de maluco. Se eu fosse um marciano, eu falo assim, o que é um adulto fala com um bebê que não entende nada? É porque isso é uma coisa instintiva. Tem documentários da BBC, eu amo BBC, gente. Eles colocam as crianças nos museus, lá a BBC faz essas coisas incríveis, com câmera secreta lá. Aí vem os adultos, começam a falar com o bebê, é uma coisa mexe com o nosso cérebro, porque eles precisam daquilo, precisa falar. Bebê que não escuta pessoas falando é uma tristeza, isso fica doente, realmente doente. Então, assim, você introduzir a linguagem, né, para uma criança, cada vez mais, com um passo sofisticada, mais ela cresce, mais ela... Eu tenho um livro, uma coleção, depois vocês pegam no Instagram, hein, que chama Coleção Leitor Bebê. Eu virei autor exclusivo da editora Moderna, então todos os meus livros vão para a Moderna, até daqui 2 anos vão estar lá os 80, que eu tenho 66 agora. Então eu fiz uma coleção para bebê, esse livro cartonado com coisa, né, redondinha, lindo. E essa coisa por que eu falei sobre isso agora? Esqueci. A gente estava falando de facilitar a leitura. De facilitar a leitura. Eu estou lembrando das minhas filhas, gente. Eu falei do leitor bebê, das crianças, de facilitar. É isso, chega, não vou parar de tagarelar, é isso. Não, se deixar, nós ficamos aqui... Procurem no Instagram as coisas. Não, eu lembrei que ia falar. Lembrei. Não, então não, eu ia mostrar o livro, mas pode deixar, vai, senão eu não vou parar de falar. Não, pode deixar. Não, eu sei, eu sou controlado com o tempo, não vou tirar essa... Eu só queria ratificar que, assim, eu sou muito fã dos seus livros. Obrigado. Os livros, os contos... são maravilhosos. As 14 pérolas, você conhece? Sim. As 14 pérolas da Índia. Ai, que lindo, gente. São maravilhosos. Lindo. Inclusive, eu gosto dos meus livros, gente, desculpa, mas eu amo meus livros. Eu vou lançar agora, vocês não têm noção, eu vou lançar um livro agora. Vocês não têm noção. Eu deixei as pessoas morosas. As minhas filhas cresceram, né? Pô, cresce, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Minha filha tá dirigindo, eu tô apavorado, ela tá dirigindo. Eu tô apavorado mesmo, mas eu me controlo na frente dela. Não, tudo bem, legal, tudo bem. Mas dá medo, né? São Paulo, né? E aí elas cresceram, aí o que acontece, né? A gente tem essa coisa aí, minha esposa, né, de estar com um pequenininho, a gente vai comprar um cachorro, é sempre assim, né? Aí compra um cachorro. Eu tenho uma cachorra que eu amo ela, assim. Parece minha filha pequena mesmo, assim, a Daphne, né? Eu tenho uma paixão pela Daphne, né? Uma coisa, ela parece meio um gato, é um cachorro, mas ela fica que nem um gato, enfim. E de repente, assim, 2 anos atrás, eu olhei para a Daphne, ela fez uma coisa assim, parece como eu faço os meus livros com as minhas filhas mesmo. Ela fez uma coisa, eu falei, gente, olha o que ela fez. E vi uma história na minha cabeça. Aí eu escrevi a história, que funciona assim, você escreve, faça o meu curso, mas eu vou contar para vocês. Você vem a ideia, faz uma sinopse, um resumo, deixa descansar 2, 3 dias, volta, olha. Às vezes é um lixo, eu jogo no lixo. Aí depois de 3 dias, assim, ainda faz sentido, eu começo a desenvolver, semanas e meses. Aí eu fiz o texto da Daphne, e eu dei para minha esposa. Ela começou a chorar. Eu falei, bom, livro bom. Aí eu mostro para a editora. Começou a chorar. Falei, vai fazer sucesso. Aí foi para a gráfica faz umas 2 semanas. Por isso eu nunca conto o livro que não vai para a gráfica, que dá azar. Então tá na gráfica, eu posso contar já. Deve estar ficando pronto. É verdade, que eu já contei e dá azar. O que aconteceu? Na editora, eles me ligaram, Ilan, o pessoal da revisão está todo mundo chorando aqui. Eu falei, sucesso absoluto. Porque é uma história que assim, super
tocante, emocionante mesmo. E é triste. É por isso que eu queria falar também sobre ela. É triste, mas não acontece nada com a Daphne, tá? Mas ela é triste. Pode ficar. Eu não sou tão sádico, tá? É a Daphne, gente. O livro chama A Espera, gente. É lindo demais, né? É lindo demais. Uma ilustradora espanhola fez o livro. Ela pegou ainda fotos da minha cachorra. Minha cachorra tá na capa. Eterna, Daphne. E é muito... Vocês vão saber. Não sei porque eu tô falando isso, mas é isso. É da Daphne que eu queria falar. Bom, Obrigado. nós só temos que agradecer. Obrigado, né? gente. Nós Obrigado. só temos que agradecer. Vejo vocês no Instagram. Esse espaço... Agradecer por hoje e agradecer por todas as palavras e as histórias que você enriquece a nossa vida. Muito obrigado. obrigada, Leiam Fila. histórias e boa vida aí pra todo mundo, galera.